This is Growthaholics. Olá pessoal, aqui é Pedro Weingärtner e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. Hoje o nosso tema é carreira, um tema que os nossos ouvintes adoram. A gente vai falar sobre inovação na carreira, mais precisamente o que é preciso para inovar na carreira em 2021. E para falar comigo, eu tenho duas convidadas de peso. Maíra Abimorad, seja muito bem-vinda ao Growthaholics, é um prazer contar com você aqui. Valeu, Pedro, Maju, um prazer estar aqui com vocês. Bom, falar do tema que eu mais gosto de falar, né, a carreira dos outros. Então vai ser uma delícia aqui poder contribuir, trocar com vocês, e a gente acha que ensina, mas sempre aprende mais do que ensina em momentos como esse. Então, obrigada pelo convite. E Maíra, eu sou super fã do teu trabalho, se você puder comentar um pouquinho o que você está fazendo hoje, o que você anda aprontando para o pessoal, para situar todo mundo aqui em quem é você. Claro, um prazer. Bom, eu trabalhei 18 anos em recursos humanos, né? Tive a oportunidade de assistir de camarote as carreiras de jovens entrando no mercado de trabalho lá na Companhia de Talentos. E aí, há 4 anos atrás, tomei uma decisão de atuar com o que era o meu sonho, que é a educação, ensino superior. E hoje eu estou num projeto novo, um projeto que eu estou trabalhando desde maio. Eu sou a única pessoa que mudou de trabalho e 2 vezes de casa na pandemia, que eu conheço, né? Então, mudança eu gosto, né? Então, hoje eu estou trabalhando no Intel. O Intel é uma sigla para Instituto de Tecnologia e Liderança, é uma faculdade nova que vai abrir em fevereiro de 22. E, basicamente, ela quer resolver 2 problemas, Pedro e Maju. O primeiro problema nós não temos hoje uma instituição de ensino superior no Brasil que formem líderes para a área de tecnologia. Não só bons programadores, mas quem seja capaz de pensar a tecnologia para o Brasil. E o segundo problema é que os ótimos que são formados hoje ainda falta conhecimento de negócios e essa camada de desenvolvimento comportamental, de soft skills, como a gente chama. Então, a proposta é essa, formar líderes que entendam de tecnologia, negócios e liderança e competências comportamentais. Então, é isso que eu estou aprontando, trabalhando bastante, me divertindo mais ainda, construir um negócio do zero. Deve ter um monte de empreendedores nos ouvindo, dá sempre aquele frio na barriga, né? Mas tá uma delícia, tô de novo aprendendo pra caramba. Muito legal. Eu quero explorar depois a Intel, porque você está inovando no método, na forma de montar o negócio, está fazendo validação, tá usando os métodos das startups. Eu quero explorar isso aí. Mas antes eu vou apresentar aqui a nossa convidada, essa é da casa, Maria Júlia Paz, vulgo Maju, bem-vinda, e conta para o pessoal um pouquinho o que você faz aqui na ACE. Legal. Bom, muito obrigada, Pedro, Maíra. Estou aqui de volta, muito feliz de volta. Sou head hoje da área de People. Trabalho aí desde a parte mais burocrática, né, quando a gente fala de recursos humanos, até também partes com a liderança e desenvolvimento. Estamos criando um pacote super bacana também de desenvolvimento e, como a Maíra falou, acho que esse é o combo, né, que é necessário aí para o futuro. Então, com certeza, acho que esse é um tópico muito bacana para a gente discutir hoje aqui. Legal, vou mergulhar de cabeça. A primeira pergunta que eu queria fazer para a gente debater aqui é se de fato teve uma mudança no cenário profissional com a pandemia. A gente fala que a pandemia foi uma grande aceleradora de tendências que fez com que nós nos digitalizássemos mais e muita gente se pergunta, será que quando voltar ao normal, depois de uma vacina que graças a Deus aí está no horizonte, a nossa vida retoma e as coisas meio que normalizam em termos de tendências, ou outros dizem que a digitalização que a gente alcançou vai ficar e vai perdurar
por muito tempo, que na verdade foi um catalisador de um movimento que já estava acontecendo, um acelerador, como eu falei. E aí eu queria perguntar para vocês se nas carreiras, se o cenário profissional, com essas acelerações e com outras coisas que eu queria ouvir de vocês, se acelerou ou não, e se mudou de fato. Eu queria ouvir, Maíra, se você puder começar, o que você acha disso, se é moda, se não é moda, o que está acontecendo por aí? Olha, putz, eu sou desse time aí que acha que tinha um monte de projetos, iniciativas, jeito de operar e trabalhar serviços e produtos nas gavetas, né, das organizações, às vezes até nas gavetas mentais das pessoas, né, e que não saíam da gaveta porque não precisavam, né, porque a vida estava acontecendo no ritmo normal. E definitivamente acho que a pandemia acelerou um monte de coisas, não só na forma de trabalhar, que a gente acabou de falar aqui, de distância, trabalho remoto e tal, como em produtos e serviços. Hoje mesmo eu fui renovar minha carta de motorista e aí eu vou receber primeiro a carta digital, né? E as pessoas que tiraram carta antes da pandemia recebiam primeiro a carteira física e depois tinham que ir até fisicamente, presencialmente, até um lugar para poder validar a digital. Então, esse eu acho que é o perfeito exemplo, assim, né? De que se inverteu, né? Os processos, se alterou o que está indo para o mercado primeiro. O que eu acho que a gente tem que cuidar, né? Essa velocidade de implementação de coisas e de mudança, eu acho que também colocou uma pressão, né, em todo mundo, uma pressão diferente, né? E essa eu espero que não venha para ficar, tá? Porque a gente teve que tomar muitas decisões sem muito tempo para avaliar risco, com uma velocidade tremenda e, literalmente, como o mundo empreendedor aí chama, pivotando um monte de processos e jeitos de operar. E aí eu acho que essa velocidade colocou uma pressão nas lideranças, que por consequência colocou uma pressão nos times, e de tudo, o que mais me preocupa de residual que fica desse processo é uma questão de saúde mental super séria, né? Acho que a gente já vem cozinhando uma pandemia, outra pandemia silenciosa de saúde mental, e eu acho que na pandemia aí do Covid, isso ficou ainda mais evidente. Então, o que eu espero que fique é essa velocidade e essa coragem para tirar da gaveta projetos de digitalização, de transformação digital, de inovação, isso é muito legal. Por outro lado, eu me preocupo muito com como essa velocidade impactou um problema que já existia, e esse sim eu acredito que ficou pior ainda. Eu tenho, assim, conheço N casos, né, de questões de saúde mental pipocando em todo lugar, acho que também como fruto desse processo que a gente está vivendo. Infelizmente eu vejo isso também, Maíra. Muita gente ansiosa, muita gente aí não sabendo lidar com tudo isso, muita gente preocupada, né, tanto com o seu futuro profissional quanto com a saúde da sua família. Então a gente está vivendo um momento complicado em termos de saúde mental, realmente. E Maju, o que você acha? Qual que é a tua visão daí, olhando sob a ótica do mercado que a gente vive, do mercado de inovação, né? Que a gente pega um recorte bem específico aí do mercado, né? O que você vê? Você vê uma mudança? Legal. Concordo bastante com o que a Maíra trouxe. Eu acho que um dos pontos principais que a pandemia nos trouxe é esse anseio para entender o que está por vir. E como que a gente vai se ajustar para quando essas coisas acontecerem a gente estiver mais tranquilo. Então, a gente pode ver aí no mercado que o número de cargos e de áreas relacionadas a dados e a tendências vem crescendo horrores. Exatamente porque a gente tem aí essa ansiedade, esse medo de não sabermos o que pode vir. Apareceu uma pandemia do nada, tivemos que reformular tudo que a gente fazia. Então, como que a gente pode se preparar para o futuro que a gente não sabe o que vai vir, né? Como que a gente vê essas tendências? Então, eu vejo isso crescendo bastante, assim, quando a gente fala de novos cargos e novas áreas em relação aos negócios. Legal. Eu acredito nesses pontos e também eu queria reforçar que quando a gente fala de uma mudança de mercado, também muda a maneira como a gente precisa se preparar para esses negócios, né? A Maíra está vivendo, inclusive, uma experiência pessoal de construção de um negócio utilizando o mindset de startup, né? Eu acho que
Esse é um bom gancho para a gente começar a discutir o que ganhou peso em termos de conhecimento nesse cenário e pensando também, né, no propósito do teu negócio, né, Maíra, que é formar jovens em computação, informática, enfim, programação, que é claramente um gap, mas o que mais, né? Que conhecimentos ganharam peso nessa mudança que a gente está vivendo hoje, ou não necessariamente ocasionadas pela pandemia, mas ocasionadas pelas mudanças de mercado que a gente já está vivendo há algum tempo, e o que mudou na forma de adquirir esses conhecimentos? Porque a gente sempre foi educado, preciso fazer uma coisa, preciso saber uma coisa, faz um curso, e aí a pessoa fica fazendo cursos. E o que mudou nesses paradigmas de educação e aquisição de conhecimento e conhecimentos que eu preciso ter, na sua visão, Maíra? Pô, acho que essa é uma reflexão que a gente faz o tempo inteiro, né? Mas como é que eu vejo, né? Eu acho que tudo aquilo que a gente chama, né, de um mercado high touch, né, ou seja, que é muito ligado à capacidade pessoal daquele indivíduo, interagir, se relacionar, se conhecer, inteligência emocional, eu acho que isso ganhou uma expressão e uma importância durante essa vivência que a gente teve em 2020, assim, brutal a mudança que isso fez, né? Na cabeça, inclusive, das lideranças das companhias, o quanto inteligência emocional, relacionamento, comunicação, que eram competências, vou chamar assim, de segunda classe, né? Então, ganharam, subiram no ranking, vamos dizer assim, do grau de importância. Do outro lado, eu também acho que o que a gente chama aí de high-tech também ganha uma importância muito grande. E eu não estou falando só, Pedro, daquilo que o Intel se propõe a resolver, que é, por exemplo, formar líderes, programadores, enfim. Eu estou falando da transformação que todas as áreas estão vivendo com tecnologia. Então, hoje, por exemplo, um advogado, vamos imaginar, que não entende de LGPD é um problema, entendeu? E não estou falando de entender a lei, eu estou falando de entender quais são as tecnologias que vão fazer com que a lei possa ser verdade, que riscos que os seus clientes estão correndo. Como, por exemplo, um profissional de publicidade e propaganda clássico, né, que não entende hoje o que é performance marketing, é um outro problema, né? Então, eu vejo que tecnologia que tinha um espaço de suporte, vamos chamar assim, aos negócios, passa a ter um papel transversal. O que isso quer dizer? Estará em tudo que a gente faz, então não haverá mais nenhum negócio, na minha visão, a longo prazo, que não tenha um componente forte de tecnologia. Os negócios de moda serão de tecnologia, o agronegócio será de tecnologia, os bancos serão de tecnologia e por aí vai. Então ela passa a ser transversal. E a outra coisa que ela passa a ser absolutamente invisível. Ela está em tudo, está presente o tempo inteiro e transforma absolutamente todas as carreiras e profissões. Então, se educar em relação à digitalização do mundo é algo que, independente de você saber programar ou não, é importante que você saiba. E aí é muito, muito interessante esse processo que eu estou vivendo da construção da escola, como você falou. A gente está usando tudo aquilo que a gente aprendeu no livro das startups, né? Então, assim, faça pilotos, MVPs, né, que a gente está chamando, testa, muda, erra rápido, erra barato, né, para a gente lançar algo ouvindo o usuário, que é o nosso aluno, né, que estão participando aí desses pilotos, e o Pedro teve a oportunidade de acompanhar um deles. Enfim, então eu acho que a gente está usando, né, esses conceitos para poder construir um modelo de ensino que seja contemporâneo. E só para encerrar, o que isso quer dizer na nossa visão, né? Então você tem num lado aí do espectro, você tem informações, né, mais de curto prazo, como você falou, cursos, por exemplo, de programação, que quando você pensa qual é o jeito mais rápido e barato de eu aumentar minha empregabilidade na área de tecnologia, definitivamente é fazendo um curso de programação em Python, né, ou em Ruby, não importa. E isso vai levar o profissional a dar um passo, né? Ele conseguir um emprego como programador, por exemplo. O que essa formação não vai dar? O próximo passo, né? Que é o quê? Essa visão mais ampla de negócio, entender e refletir sobre ética e tecnologia, e é isso que a gente se propõe a fazer, e não é nada trivial de ser feito, né? Treinar competências comportamentais é muito, muito mais difícil, ou soft skills, do que ensinar a programar. Então, eu vejo essas duas frentes, né? O high touch, o high tech, e como é que a gente desenvolve e aprende isso, e de preferência vivenciando, né, na prática, porque o
que está no livro quase nunca acontece na vida real, né? A gente que é jovem há mais tempo já sabe disso. Eu concordo bastante. Aquele ditado do Mike Tyson que a gente sempre fala, né? Todo mundo tem um plano até levar um soco na cara. E a vida acontece. E aí a gente tem que se adaptar e tem que lidar com isso. E em cima disso, você falou uma coisa interessante aí, não só dos hard skills, né, que eu vou aprender a programar, vou aprender Python, Ruby, enfim, a linguagem ou a plataforma da moda no momento, e a gente sabe que a moda é extremamente dinâmica e as coisas vão mudando, e eu queria fazer a mesma pergunta para a Maju, né, que hoje a Maju está liderando a equipe que faz o recrutamento de pessoas que estão diretamente envolvidas em projetos de inovação nas maiores empresas hoje do país. E eu queria perguntar para a Maju, em termos de conhecimento, o que ela vê que tem mais peso também, hoje o que está pegando, e já pegando essa derivativa aí que você colocou de soft skills, o que a gente tem em termos de soft skills procurado também, que eu acho que isso também vale como um insight para quem está nos ouvindo. Depois eu até colaboro em cima aí do que você falar, Maju, mas o que você vê? Legal. Voltando um pouquinho do que eu tinha falado sobre dados, né? A gente vê muito essa necessidade de ser mais analítico e de conseguir exatamente conseguir construir aí novas opções de caminho, né? Então, acredito que esse sim é um conhecimento bacana para a gente começar a se desenvolver e é algo necessário para o futuro. A tecnologia realmente não tem muito o que falar, a Maíra comentou assim, excepcional, isso vai estar dentro da nossa área, de qualquer área, né, inclusive, e você vai precisar sim conhecer um pedacinho. Então hoje aqui, quando a gente fala de recrutamento, a gente pode atuar aí com inteligência artificial, né, então tem várias coisas que a gente vai trabalhar, que a tecnologia permeia tudo. Acho que uma hard skills, uma soft skills muito bacana, e que inclusive eu estava lendo esses dias, e que a gente trabalha muito aqui dentro, né, Pedro, é exatamente você conseguir levantar a mão e falar, não sei fazer isso, como eu me desenvolvo nisso. Acho que o principal soft skills antes é exatamente você se perceber e ter um cenário ali de onde eu estou, para onde eu posso ir, como que eu posso fazer para me desenvolver, e então entender, sentar com o seu líder e exatamente estar aberto às mudanças, né? Estar aberto a uma possibilidade de crescimento próprio, seja de soft ou seja de hard. Então eu acho que esse é um principal ali que não é muito falado, eu acho. A gente sempre comenta, né? Precisa colocar mão dentro do projeto, precisa conseguir ser inovador e pensar em outras formas e ser empreendedor, né, dentro da sua área, dentro do seu projeto, mas levantar a mão e falar para onde eu posso ir, como que eu posso mais me desenvolver, eu acho que é um ponto que a gente tem que parar talvez para analisar. Nossa, Maju, não poderia concordar mais. Você sabe que isso passa por, acho que, autoconhecimento, né, que a gente já comentou, mas passa também por ter autoestima na medida certa, né? Nem demais, eu sei tudo, não preciso aprender nada, e nem de menos, eu não presto para nada, não sirvo para nada, né? Porque é só quem tem uma autoestima no lugar, né, certo, que consegue dizer, eu sou bom nisso, deixa comigo isso aqui que eu sou bom, agora isso aqui não, isso aqui eu preciso de ajuda, né? Isso aqui alguém precisa me ajudar a fazer. E acho que a gente não dá atenção para isso o suficiente, né? Nem na formação, às vezes, dos nossos filhos, a gente não foi educado a pensar sobre a nossa autoestima, construção da nossa autoestima, e às vezes a gente leva uma vida inteira para trabalhar, mas eu acho que é um ponto excepcional, assim, que você trouxe das pessoas fazerem essa reflexão e ter essa integridade emocional e intelectual de dizer, isso eu faço bem, aquilo eu não faço, e conseguir comunicar isso com segurança, clareza, e encontrar no entorno segurança emocional para ter essa conversa transparente, clara, né? É um ponto bacana a gente tá comentando, porque a gente tem hoje Vivendo os Valores, a gente trabalha aí os nossos valores com os nossos novos colaboradores, e uma das perguntas é, o que eu faço de melhor?
E é sempre uma das perguntas mais difíceis das pessoas responderem, exatamente por isso, porque você precisa parar para pensar no que você faz melhor. E a gente sempre consegue falar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Isso vem com muito mais facilidade, né? Mas entender efetivamente o que você faz e o que você precisa aprender é algo que a gente tem que realmente parar para pensar, né? Eu acho que são pontos muito interessantes, porque tu vê, numa era em que a gente está sendo inundado aí por inteligência artificial, tecnologia, programação, o autoconhecimento nunca foi tão importante, né? Que nem a Maíra falou, a gente está tendo hoje uma epidemia aí de doenças mentais, né? Não só causadas pela pandemia, mas causadas por N fatores que a gente vive hoje, e dizer eu não sei não é bem visto nas empresas. E eu vivenciei isso na prática com líderes que, ao se deparar com conceitos novos que a gente trabalha, não tinham uma segurança psicológica na frente dos seus liderados para falar, eu não tenho ideia do que vocês estão falando aqui, eu preciso aprender tudo isso aí que vocês estão falando, me ensina. E eu não sei o que é blockchain, eu não sei como conectar isso aqui com isso aqui, não sei o que é esse método, eu não tenho ideia. Fazer isso é libertador porque você se permite aprender coisas novas. E se você não tem eu acho que isso tem a ver com nossa maleabilidade, nossa flexibilidade para aprender. Porque se a gente fala, olha, isso aqui eu não sei, eu vou aprender. Como que eu posso aprender? Maíra, me diz o que eu preciso fazer para aprender isso. Maju me diz, legal, peguei a média das duas, vou lá e faço aquela prática deliberada, né? Tentei, não deu certo, não deu certo, por quê? Vou lá, tento de novo. E é assim que a gente aprende. Então, eu acho que o skill talvez mais importante, né, além do autoconhecimento, que para mim eu sempre falo quando eu dou palestra, pô, pessoal, sabe aquela terapia que você está postergando há tempos, né, parar para pensar em você, parar para pensar no que você faz bem, agora é o momento, porque o autoconhecimento vai ser um diferencial, né, no mercado de trabalho. E eu acho que quando a gente pega em termos de soft skill, também a habilidade de aprender, é saber aprender. E ninguém nos ensina a aprender. É uma coisa estranha, né? Porque na escola a gente aprende a decorar, no trabalho a gente aprende a fazer, a gente tem que sentar do lado de alguém e a gente vai aprender na prática. Mas quem que para e fala assim, você sabe como você aprende mais rápido? Você sabe as melhores técnicas para você resolver os seus gaps de conhecimento? Então acho que aí tem uma área muito legal para a gente pensar. E com mudanças de mercado, a gente também tem mudanças de carreira, né? Eu sempre brinco que a gente não tem mais carreira, a gente tem carreiras, né, na nossa vida. E vários caminhos. A Maíra é prova viva disso, né? De várias carreiras e tá se experimentando. Eu também acho que eu sou um produto dessa visão nova que a gente está vivendo. Mas o que vocês veem agora? Vamos olhar um pouco para frente. E eu sei que tem muito jovem também que nos ouve. O que vem por aí? O que tem de tendência? O que deve vir no futuro? O que a gente poderia olhar para frente e falar, olha, existem oportunidades aqui. O que vocês acham? O que vocês duas acham? Começando pela Maíra. Putz, Pedro, você sabe que acho que eu nunca participei de uma entrevista que não me fizeram essa pergunta, né? Eu sempre tenho dificuldade de responder essa pergunta, porque é quase um exercício de futurologia, né? Mas o que eu acho que dá para dizer assim, sem medo de passar uma falsa informação, vamos dizer assim, é um pouco disso que a gente falou, né? Então, quem está muito atualizado no high-tech, né? Ou seja, está totalmente, ou o máximo possível que dá para alguém ficar por dentro do que está acontecendo de transformação digital, inovação, tecnologia, eu acho que é fazer um olhar para o seu desenvolvimento de competências de liderança, competências de autoconhecimento, competência de inteligência emocional, principalmente, de autogestão. Então, fazer esse olhar e se preparar, né? Porque vai chegar uma hora que a gente sabe disso também, que o que faz alguém crescer na carreira não tem nada a ver com o que você sabe tecnicamente.
tem a ver com essa capacidade de inspirar pessoas, engajar pessoas, de ter visão, de conseguir executar as coisas, de ter resiliência, de ter a persistência para fazer as coisas acontecerem. E o oposto também é verdade, ou seja, se você está numa carreira que não tem nada a ver com tecnologia, aprenda e se preocupe em aprender como que tecnologia vai mudar o jeito que a sua carreira, a sua profissão opera e funciona. Então, eu acho que é a sobreposição dessas duas coisas. E eu tenho uma opinião pessoal, que eu acho que, sim, se eu fosse hoje, se eu tivesse, né, minhas filhas tivessem idade de faculdade, ou eu fosse fazer faculdade de novo, mas o que você faria, né? De novo, eu faria uma coisa super high touch, eu faria psicologia, porque eu acho que a carreira aqui só vai crescer, por exemplo, né? Porque a demanda, né, por se conhecer e saúde mental vai aumentar. Ou eu faria uma coisa hiper high tech, né? Eu acho que eu estaria nesses dois polos aí. Se eu fosse fazer direito hoje, eu faria um direito que conseguisse oferecer um serviço muito personalizado e muito pessoal para o meu cliente, né? Indo aí para a história do high touch. Ou eu faria ciência de dados, né, Maju, como você falou, e entenderia como trabalhar com dados. Então, eu acho que é achar dentro do espectro aonde você está, se atualizar como a sua carreira está se transformando e olhar para a questão de desenvolvimento de competências comportamentais, caso você não tenha ainda olhado para isso, né? Você, Maju, o que você acha? Legal. Recentemente eu estava analisando as pesquisas da Robert Half, e aí ele trouxe um pouco da ideia de, enfim, a tecnologia ela permeia sim todas as áreas, mas houve aí então uma exponencial dentro de varejo, de logística, exatamente porque tivemos aí aumento do delivery, tivemos aumento de vendas online, então o marketing, vendas e toda essa parte de tecnologia também teve que se reajustar. Inclusive, eu estava vendo esses dias também um cargo para dentro de marketing, que é analista de inteligência de mercado, que é exatamente um ponto do que a gente já vem conversando, né? Os profissionais de saúde, como a Maíra falou, sou psicóloga, concordo 100%, precisamos de mais psicólogos, com certeza isso vai aumentar no mercado, a saúde emocional dos nossos colaboradores, de todo mundo que trabalha dentro de empresa, vai ser algo, sim, necessário para ser olhado. E a área financeira também vem aumentando bastante por conta da pandemia, então a empresa ali, né, quase caindo aos pedaços, quem que a gente vai contratar, o que a gente pode fazer, e realmente a área financeira aí teve um aumento grande e provavelmente vai continuar aumentando, e eu imagino que a área de tecnologia inteira vai ser bem repetitivo isso aqui, mas é isso, vai aumentar exponencialmente. Eu gosto de pensar, ouvindo vocês aqui, eu gosto de pensar assim, se eu fosse aconselhar alguém mais jovem, entendendo que, né, como a Maíra falou, fazer uma futurologia é bem complexo, como que a gente poderia enxergar, né, o futuro? Eu penso assim, a gente vai ter muita demanda por pessoas que sabem construir coisas. Então, construir coisas, eu estou falando desde um prédio até um software. Saber construir é um skill altamente valorizado. Saber analisar é outro skill altamente, né? E aí ler dados, saber entender sistemas complexos e tomar uma decisão, e saber liderar e interagir bem num time de alta performance. Se eu tenho essas três características, eu vou me dar bem em basicamente qualquer indústria que eu for entrar. E o que é interessante, porque se a gente for pensar no que está acontecendo hoje com o mercado, que a gente tem um gap de pessoas que saibam construir no Brasil. Até, eu não sei se é verdade, mas eu estava vendo uma estatística, a gente forma mais advogados do que engenheiros no Brasil. Não sei se é verdade isso, Maíra, depois vamos dizer que eu coloquei fake news, é verdade. Tá? Então, bom, isso aí para mim claramente um déficit de pessoas que saibam construir, pessoas que saibam, e eu não estou eu não estou pensando num setor específico, porque o Brasil precisa ser construído, o Brasil precisa de soluções, precisa de pessoas que vão lá e fazem as coisas e constroem as coisas. Então, eu acho que tudo aí se resume, pensando na crista da onda. É claro que se a gente for pegar os serviços, né, que é um setor pujante no Brasil, é um setor que, se a gente for olhar os riscos de se especializar nesse setor, vai ter inteligência artificial aqui, robótica ali, software aqui, ou seja, existe uma tendência para os trabalhadores do setor de serviço também
terem não vou dizer substituídos, mas existir uma redução, uma otimização desse setor, e as pessoas que ficam vão ser aquelas pessoas que sabem liderar, sabem se relacionar e tudo mais. Então, eu acho que é um pouco do que eu faria. Faz sentido para você, Maíra? Putz, eu amei isso, adorei isso que você falou, eu acho que faz todo sentido, né? Eu tô pensando aqui, é verdade que a gente forma mais advogado que engenheiro, mas, aliás, o que a gente mais forma no Brasil é advogado, e é a gente que mais forma advogado no mundo, né? Acho que isso é uma mistura de questões aí do porquê que isso se deu dessa forma, né? Um dia a gente fala sobre isso. Mas eu acho que o ponto aqui é assim, como a gente forma pessoas com essas habilidades, né? A capacidade de construir, de analisar e de liderar. Porque essas 3 skills juntas é difícil pra caramba de desenvolver, não é trivial. Construir coisas do zero é muito complexo, dá muito trabalho, né? E aí, o que eu fico observando, né? E por que esse projeto que eu tô hoje, o Intel, me apaixona tanto? Porque se a gente não formar lideranças capazes de pensar tecnologia no Brasil e para o Brasil, a gente não vai conseguir resolver as ineficiências do nosso país, que são diferentes das ineficiências dos Estados Unidos, que é de onde a gente mais consome tecnologia, que é diferente das ineficiências da China, que é um outro lugar que a gente vai passar a consumir cada vez mais tecnologia. Então, se a gente for ser só consumidor de tecnologia, a gente vai só consumir tecnologias que não foram pensadas para a nossa realidade. E eu realmente acredito que tecnologia é o que tem de mais, eu brinco que é o que tem de mais perto de magia, né? Se magia existisse no mundo real, seria tecnologia. A gente também tem que se preocupar em ensinar e desenvolver tecnologia social, que é uma disciplina inteira, que é tecnologia a serviço da sociedade. Quem é a sociedade? Pô, os negócios é a sociedade, né? Melhorar a qualidade do ecossistema de negócios no Brasil é uma super prioridade, melhorar a vida das pessoas nas cidades, melhorar a nossa vida como cidadãos, melhorar a vida das crianças na escola. Então, assim, eu só acho que, assim, a gente perdeu muitas oportunidades no Brasil, né? A gente perdeu bônus demográfico, a gente perdeu ondas de crescimento. O único jeito da gente fazer esse corre atrás, né, do prejuízo no Brasil, eu acredito que uma das principais alavancas é o desenvolvimento de tecnologia brasileira para o Brasil, né? Então, assim, todo mundo que me liga e fala, pô, tô fazendo não sei o que em tecnologia, educação em tecnologia, eu falo, como eu posso ajudar? Fala aí o que eu faço para ajudar, porque se todo mundo que está fazendo fizer e der certo, ainda não vai ser suficiente, Pedro, para formar a quantidade, a qualidade de gente pensando tecnologia no Brasil. Então, todo mundo tem que fazer alguma coisa, né? É isso aí, eu concordo. Eu acho que é uma obrigação nossa, enquanto brasileiros que estão numa posição privilegiada, de apoiar cada vez mais a formação de pessoas com essas características. E assim, software é um eixo dessa equação, né? Eu estava vendo, ontem eu vi um post do CEO da Brasil ao Cubo, que é uma startup que a Gerdau acabou de investir, e eles constroem um prédio em dias, em poucos dias. Ele postou uma foto de uma construção que foi feita em 3 dias, com a tecnologia brasileira. Então, eu acho que é esse tipo de visão que a gente tem que ter aqui para o nosso país, e o número de oportunidades que tem para pessoas que pensam dessa forma é infinito. E se vocês forem pensar, ninguém nos ensina essas 3 coisas de uma maneira estruturada. A gente que meio que tem que ligar os pontos ao longo da nossa carreira. Vocês já pararam para pensar nisso? Você faz uma carreira de engenharia, aí você aprende cálculo, você aprende... Ninguém fala, legal, vamos produzir agora alguma coisa aqui juntos, vamos fazer, deixa eu te ensinar como é que a gente pensa sobre produzir, sobre construir, agora vamos pensar como analisar, como juntar essas coisas aí no final, liderar então. A gente faz uma outra disciplina de liderança na faculdade, mas ninguém para e fala assim, Maíra, deixa eu te ensinar aqui o que você precisa aprender. A gente acaba tendo que aprender isso no meio corporativo, tendo a sorte de pegar um chefe, um líder que seja bom nisso e que ajude a gente a se desenvolver, né, Maju? Como é que você vê isso, Maju? Concordo plenamente, Pedro. A gente vê muito isso, a educação, né, tradicional hoje não atende à necessidade do mercado de trabalho, claramente. Então, quando a gente... Hoje a gente tem um programa de summer que, nossa, quantos estagiários hoje já viraram analistas e estão crescendo dentro da ACE, exatamente, porque a gente está colocando eles ali na prática, a gente está dando a mão e falando,
olha, é assim que a gente está fazendo aqui, como a gente constrói, como a gente desenvolve, a gente dá sempre oportunidades para eles exatamente construírem a própria liderança com lideranças exemplares que a gente tem. Então, pegar na mão, né, essas pessoas que estão iniciando o mercado, eu acho que no futuro a gente vai ter uma boa liderança, né? Acho que esses jovens no mercado com certeza vão construir coisas muito melhores do que a gente já está vendo aí ao longo dos anos. Eu concordo, Maju. Eu adoro quando vem acontece um movimento de desafiar o sistema, né? O jeito que as coisas são, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o diploma pelo diploma sendo questionado, né? O seu valor, essa pergunta vem sendo feita recorrentemente, né? Eu acho maravilhoso quando isso acontece, porque faz com que um sistema estabelecido repense o seu valor, né? E quando isso acontece, coisas incríveis podem sair disso, né? E um pouco do que a gente tem questionado é assim, eu tenho acompanhado hoje, né, muito de perto, muito mais do que eu sempre fiz historicamente, a educação das minhas filhas que estão em casa, né? Então eu tenho visto muito de perto. Às vezes eu penso, mas não falo, tá? Cara, que coisa inútil. Pra que aprender isso, né? Ainda mais desse jeito, sem conexão com significado, com nada, vai esquecer tudo, né? Vai esquecer a fórmula, vai esquecer e tal. E quanta coisa que poderia estar aprendendo, né? Que tem uma utilidade tremenda para a vida de maneira geral e que não tá, né? Então, essa é a reflexão que a gente faz toda vez que a gente vai botar ou tirar alguma coisa do nosso currículo lá no Intel. A gente fala, pô, isso aqui é realmente útil, né? Isso aqui realmente tem valor para a pessoa quando ela sair daqui? Ou a gente está fazendo isso porque sempre foi feito desse jeito, né? E se a gente colocar outra coisa no lugar? Porque hoje eu acho que eu só investiria 4 anos do meu tempo numa graduação se fosse para ter uma formação que de fato me preparasse para o mundo do trabalho, né? Como eu brinco, ensinar a trabalhar, porque as pessoas saem com um diploma e não sabem trabalhar, sim. Não sabe participar de uma reunião, não sabe organizar sua própria agenda, não sabe fazer uma ata, uma pauta, organizar prioridades, sabe, coisa básica, assim, que a gente, né, que a gente sente falta. Então, é um pouco também desse problema que a gente está querendo resolver, né? E já aproveitando esse teu relato, Maíra, comenta um pouco a proposta da Intel, né? O que que significa, isso que eu acho que vale, porque eu acho tão legal o projeto e o propósito do projeto, por que ele existe e tal, mas eu acho mais interessante ainda a maneira como vocês se estruturaram para atacar esse desafio. Então, dá para comentar um pouquinho sobre o projeto, que acho que o pessoal também que não conhece, eles vão ouvir falar, né? Ainda está pré-operacional, né? A gente ainda está rodando testes, mas o que é o projeto? Porque eu acho que vale a pena, é tão bacana que acho que vale a pena o pessoal conhecer. Primeiro eu adoro quando uma pessoa fala a gente, né? Porque a gente está fazendo mesmo, todos nós, né? E quem mais quiser participar está convidado já, um problema enorme que muita gente tem que ajudar a resolver. Mas basicamente o Intel é um instituto de tecnologia e liderança, uma organização sem fins lucrativos que visa formar as futuras lideranças de tecnologia no Brasil, do Brasil para o Brasil, né? Ou seja, como usar a tecnologia para resolver os problemas do nosso país, né? As ineficiências tantas que a gente tem, seja no setor privado, seja no setor público, seja no paragovernamental aí, enfim, todo lugar em que haja um problema que pode ser resolvido por tecnologia, a gente está interessado em conhecer esse problema. Por quê? Porque o nosso currículo, como o Pedro falou, ele não é um currículo baseado em disciplinas. Então, nós somos uma faculdade sem disciplinas, não tem nenhuma disciplina. E seremos uma faculdade sem sala de aula, não vai ter nenhuma sala de aula, tá? Porque o jeito que a gente pensou o nosso currículo é um jeito de ensinar por projetos, tá? Isso não é novo, tem muita literatura, tem muito estudo, tem muita gente que estudou esse assunto e montou essa metodologia que chama PBL, né, ensino por projeto. A gente só decidiu executar, porque ninguém nunca fez uma faculdade 100% baseada em projetos, então a gente resolveu fazer. Então, a lógica é a seguinte, no centro tem um projeto, esse projeto é sempre em parceria com um agente de mercado, ou seja, um projeto relevante, real e atual, e aí a gente organiza esses alunos em grupos, esses alunos trabalham em módulos de 10 semanas, usam metodologia ágil para trabalhar e estudar, né? E aí eles têm, então, o tempo deles aí dedicados com a gente em 3 grandes atividades. 2 horas de autoestudo, porque, como você falou, Pedro, aprender a estudar sozinho para resolver os problemas, aprender a organizar o seu próprio tempo é uma habilidade super importante.
O outro terço do tempo, o aluno tem aula, né? Tem instrução, né? Ele precisa aprender com alguém que já sabe fazer. Então, ele tem momentos instrucionais, que a gente chama, que são aulas remotas, síncronas, assíncronas. E o terceiro e mais importante pilar, que é o tempo que o aluno dedica para trabalhar nesse projeto real. Então, o que ele aprende ontem ou hoje, ele coloca em prática hoje mesmo. Então, não é um dia, quando fizer um estágio, quando for trabalhar e tal. No mesmo dia, aquilo que ele aprende é aplicado no projeto que ele está trabalhando. E o Pedro falou, a gente está pré-operacional, ou seja, a gente não está funcionando ainda, mas a gente está rodando os pilotos, né? A gente aprendeu com as startups como fazer, então a gente acabou de terminar um piloto com 25 alunos reais, que vivenciaram essa metodologia por 10 semanas, e a gente tem indicadores incríveis, mas o indicador mais legal de todos são os relatos, né? Então, um aluno, no último dia, virou para a gente e falou assim, eu aprendi mais em 10 semanas do que em 2 anos de faculdade, né? E isso para a gente, assim, valida a tese, né, do que a gente está fazendo algo que tem relevância. Então é isso. E a gente, assim, a gente não tem nem site ainda, a gente tem um perfil no Instagram e no LinkedIn, a gente vai ter, enfim, em breve mais coisas para contar, mas quem quiser participar está convidado já. Como eu falei, o problema é enorme e todo mundo que quiser contribuir, a gente está de braços abertos. Aí, Pedro já contribui horrores e aproveito para agradecer aqui publicamente teu apoio ao projeto. Legal, eu contribuo porque eu acredito, e esse é o problema que vocês resolvem, é o problema que a gente enfrenta, né, Maju? A gente tem o nosso desafio é transformar o Brasil, né, através da inovação. E para transformar o Brasil, a gente precisa de gente que consiga executar, fazer essa transformação. E a gente não tem gente suficiente para suprir tudo que a gente precisa, e esse vai ser o grande gargalo de crescimento do Brasil nos próximos anos, pelo menos o crescimento da parte que vai diferenciar o Brasil, que vai posicioná-lo no mundo como um polo de inovação, que eu acredito que a gente tem a vocação, o talento, o ambiente para ser. Só falta a gente colocar isso em prática e a gente precisa de iniciativas como essa, por isso que eu apoio, incentivo, divulgo e acredito muito no trabalho. Agora, fazendo um pivôzinho rápido aqui na nossa discussão, e a área de RH das empresas? Porque o que acontece, como você falou, né, Maíra, os profissionais não têm esse tipo de conhecimento nas faculdades, acaba o curso o MBA, né, o chamado MBA no Brasil, o pós-graduação, acaba complementando a faculdade praticamente no Brasil. E aí a gente vê as pessoas absolutamente sem skills básicos para funcionar no ambiente corporativo. E entram os RHs das empresas, as empresas atuando, complementando essa formação internamente. Isso a gente vê em todos os setores e muito forte em setores mais inovadores, porque naturalmente as necessidades são mais específicas do que genéricas que a gente encontraria em outros setores. Eu queria perguntar para a Maju, como é que você vê nesse cenário o impacto e o papel da área de recursos humanos, a área de pessoas, e acho que a Maíra também, por já ter vivido isso aí muito, certamente vai conseguir inclusive ver a mudança que tem acontecido, esse arco aí de mudança que acho que é legal a gente explorar. Mas, Maju, o que você vê aqui? Legal. Eu acho que o principal ponto, né, é exatamente a gente conseguir fazer com que essas pessoas dentro da empresa estejam engajadas e que estejam com suporte suficiente para conseguirem se desenvolver. E aí, então, entra toda uma parte de carreira, né, de estudo e de desenvolvimento desse próprio colaborador, porque as coisas vão acontecendo e eles precisam se retroalimentar, né? Eles precisam continuar aprendendo, eles precisam continuar se atualizando. Então, para a empresa como um todo também não cair, né, num passado, a área de RH precisa muito trazer essa atualização para os colaboradores. E aí um ponto, assim, no geral do RH, a gente vê que o engajamento é um dos principais agora na pandemia, acho que isso não era tanto trabalhado, assim. A retenção dessas pessoas, porque hoje, com essa sensação de que eu posso perder o meu emprego a qualquer momento, também gera um anseio desses colaboradores.
O recrutamento, que vai ficar sempre mais e mais difícil, agora com todas essas possibilidades de carreira e de trabalho, o que efetivamente a gente vai trazer para dentro de casa. E a cultura, eu acho que permeia tudo. Então, se uma empresa não tem uma cultura definida, vai lá e vai fazer. Você precisa de uma cultura para manter todos esses pilares muito bem alinhados, né? Então, eu vejo muito isso. E acho que o último ponto é a saúde do colaborador, que a gente não pode deixar de comentar, que a Maíra comentou logo no início. Hoje, trabalhar essa saúde dessas pessoas que você já não tem mais contato pessoalmente. Hoje, né, estamos aqui numa empresa, a gente tem mais ou menos umas 70 pessoas aqui dentro da ACE, e antes a gente tinha contato diariamente, então era bem fácil a gente saber o que estava acontecendo com cada um. Agora, cada um na sua casa, cada um em cada lugar do Brasil, ter esse contato e ter dados para trabalhar em cima disso, é algo que vai aumentar bastante aí para os próximos anos. Você sabe que eu tô ouvindo a Maju, eu fico tão animada, porque acho que a Maju é o exemplo da historinha que eu vou contar agora. Eu morei pela primeira vez nos Estados Unidos na década de 90, né? E aí eu cheguei lá e eu vi todos aqueles acampamentos de criancinhas jogando futebol. Não futebol americano, o nosso futebol, né? E eu falei, cara, daqui 20 anos, este país vai ganhar a Copa do Mundo. Não é possível, com essa base construída, né? Crianças, centenas de milhares de crianças jogando soccer. Eu falei, isso aqui vai dar certo. 20 anos se passaram e não aconteceu, né? Os Estados Unidos não é significativamente melhor em futebol do que ele era historicamente. E aí, conversando com um amigo meu que trabalha nessa área lá, eu falei, mas o que aconteceu? Como que não virou isso, né? E aí ele falou um negócio muito interessante. Ele disse assim, a questão é o seguinte, o futebol perde os melhores atletas para outros esportes que são mais populares nos Estados Unidos, basquete, beisebol, futebol americano e tal. E eu tô contando essa parábola aqui porque eu acho que isso aconteceu por muito tempo em RH. O RH perdia os melhores profissionais, os melhores atletas para outras áreas que pagavam melhor ou que eram mais sexy, mais luxuosas e tal, porque RH era visto e por muito tempo foi visto como uma área de segunda categoria. Agora, o que mudou, né? Acho que algumas coisas mudaram. Acho que as companhias e lideranças entenderam que o jogo se ganha na qualidade do talento, né? E que é todo esse ecossistema que a Maju descreveu super bem. E acho que uma coisa, falando do arco, né, Pedro, que eu acho que mudou significativamente, é o seguinte, quando eu e você começamos a trabalhar, ser feliz no trabalho, que passa por engajamento, por alinhamento de cultura, era algo que, se acontecesse, pouca sorte a sua, né? Não era uma expectativa ligada ao trabalho. E nos últimos 10 anos, isso ganhou um contorno completamente diferente. Então, se preocupar se a pessoa tá, né, se o colaborador tá engajado, feliz, esse talento que muda o jogo, né, tá em alinhamento com a cultura, ter uma cultura que aconteça na prática, deixou de ser uma questão, uma coisa que legal se tiver, e passou a ser uma questão de sobrevivência das organizações. Então, acho que essas duas transformações fizeram com que a RH subisse de categoria, e aí os melhores atletas vieram para jogar, né? Tipo a Maju. E aí, cara, coisas lindas acontecem, porque você tem uma visão de onde você quer chegar, com gente boa para executar. Então eu vejo assim, a vida melhor no futuro para a área de RH e, por consequência, para as companhias e para as pessoas. Vocês não conseguem ver o sorriso da Maju aqui, mas é áudio só, mas ela gostou muito do comentário da Maíra. Agora, infelizmente, depois eu quero saber se a Maíra estava com trauma de podcast, eu queria saber se esse podcast ajudou ela a lidar com esse trauma passado e reverter um pouco isso, mas eu queria que a gente fizesse uma mensagem de fechamento aqui, visto o nosso tema, né, que é o que é preciso ter para inovar na carreira em 2021, o que a gente pode dizer para quem está nos ouvindo aqui, as mensagens de fechamento, para a gente já se despedir aqui dos nossos ouvintes, começando aqui pela Maju. Maju, sua mensagem aqui de despedida. Vamos lá. Acho que frase que resume o que a gente vem conversando é: aprenda a aprender, né? Continue aprendendo, continue indo atrás de novas tendências, novas possibilidades de mercado. Não aceite que o que você faz hoje é o que você vai fazer pro resto da vida. Continue sempre entendendo que podem vir coisas diferentes e a necessidade sempre vai ser alterada. Então, aprenda a aprender. Muito bem, Pedro. Muito obrigada também.
Muito bom. Eu vou parafrasear o Bernardinho, né, que é um cara que eu admiro. Ele fala assim: a vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de ganhar. A vontade de se preparar tem que ser maior que a vontade de ganhar para um time, né? E falando aí para os indivíduos, eu acho que a gente gosta muito de jogo, né? Quem gosta de trabalhar gosta de jogo, gosta da vida real, a coisa acontecendo e tal. Mas não se esqueçam de parar para treinar. Não se esqueçam de parar para se preparar, né? Porque é esse mix, né, de jogo e treino que eu acho que faz um excelente atleta de performance, que faz um profissional excepcional. E por último, assim, que eu acho que é o que eu gostaria que ficasse com as pessoas mesmo, é cuidem-se, né? Cuidem da sua saúde física, cuidem da sua saúde mental e ofereça esse cuidado ao outro, né? A gente está num momento muito delicado como sociedade, a gente precisa se olhar com esse carinho, com essa generosidade, né? De um cuidado. Eu vejo, assim, companhias fazendo atrocidades de mandar as pessoas trabalharem, todo mundo ficando doente. Temos que parar para pensar e tomar decisões responsáveis, né? Para nós mesmos e um com os outros. Acho que é isso, Pedro. Muito legal. E o meu recado para complementar os de vocês aproveite 2021 para se tornar um amador de novo. Porque a vida é muito curta para a gente ficar profissional a vida inteira. E a gente precisa se tornar amador de tempos em tempos e fazer que nem a Maíra fez. Ela saiu de uma coisa que ela era profissional para se tornar amador. E a gente só cresce se a gente se torna amador. Mais de uma vez na vida, né? Várias vezes na vida. Então aproveite 2021 para se tornar um amador e entrar em coisas que te dão frio na barriga e pensa na tua satisfação, na tua vida, não só naquela falácia que a gente nos vendem, né, de que a gente tem que ter uma carreira e a carreira tem que funcionar desse jeito e essa é uma carreira ideal e esse é um caminho que eu preciso seguir, mas crie o seu próprio caminho, descubra o que faz você feliz, o que deixa você bem e cuide da sua saúde, não terceirize esse cuidado para ninguém, a saúde é sua, você só tem isso, né? Como eu falo, quem tem saúde tem várias preocupações, quem não tem saúde só tem uma preocupação. Então, com isso, eu queria agradecer a Maíra, muito obrigado pela sua participação. Queria ouvir, foi bom esse podcast para você, Maíra? Nossa, tirou o meu trauma, mas assim, só para contar a piada interna, é porque eu contei para eles que a última vez que eu gravei podcast, eu gravei 20 de uma vez, aí eu fiquei traumatizada pelo volume, e eu ficava sozinha assim, é muito mais legal, com gente bacana para conversar, bem mais divertido, adorei, obrigada pelo convite, Ace, Pedro, Maju, Mari, foi demais, valeu. Legal, obrigado pela tua participação, e Maju, obrigado aí como sempre, pela tua participação, foi muito legal, espero que tu tenha gostado também. Sempre muito bom, Pedro, muito obrigada, Maíra, também gostei muito do nosso bate-papo, quem sabe voltamos, hein? Boa, já fica o convite aqui para ambas voltarem a discutir esse tema. E você, queria agradecer você que está nos ouvindo, obrigado pela sua audiência de sempre e muito obrigado por você compartilhar o nosso podcast para os seus amigos, conhecidos, quem precisa ouvir esse tipo de conteúdo. A gente agradece o seu compartilhamento, a sua curtida, os seus reviews positivos do nosso podcast, a gente agradece muito. Se você, lembrando aqui o meu jabá, se você ainda não adquiriu a sua cópia do nosso novo livro Transformação Radical, acesse acestartups.com.br/transformação, transformacal, sem acento, tracinho, radical, que você pode adquirir o nosso novo livro. Tá muito legal, não perca. E até a próxima. Valeu, pessoal.